nessa noite. Hoje nós teremos o privilégio novamente de meditarmos nas Escrituras e seguindo a série de mensagens, como foi exposto no início, que se chama Recomeçar. Quando começamos um novo ano, sempre nós nos planejamos e o tema, talvez o título dessa mensagem é um pouco pertinente para essa questão. É uma pergunta: como ser completo? Ora, se nós temos que recomeçar, logo está faltando algo. E é isso que eu gostaria de trabalhar conosco, contigo, melhor dizendo, nesta noite. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Nós faremos a leitura do versículo 16 ao versículo 22. Eu vou fazer a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Você pode fazer a leitura na versão que você tiver. Caso preferir, vai ser projetado aqui. É um texto bem conhecido e eu espero que nós possamos extrair bastante lições aqui. Farei a leitura. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o teu pai e a tua mãe, e ame o próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, eu gostaria de analisar esse texto de forma que ele tenha uma aplicação para o dia de hoje, para os nossos dias, para o período onde nós vivemos. E muitos sociólogos, muitos filósofos, muitos pensadores têm discutido muito acerca do período onde nós estamos inseridos, né? Nós ouvimos falar sobre pós-modernismo, nós ouvimos falar sobre sociedade do cansaço, nós ouvimos falar sobre o período de liquidez, ou seja, a modernidade líquida, trabalhado por Bauman. E eu gostaria de extrair de um livro chamado A Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Wong, o nome sul-coreano é difícil, Byung-Wong Chun. Eu acho que, se eu não estou enganado, é esse o nome. Byung-Chun Han, pronto, saiu. Byung-Chun Han é o nome dele. Ele é um filósofo doutor em Berlim, e ele vai escrever um livreto em 2010, chamado Sociedade do Cansaço. Ele vai fazer uma análise dos nossos dias e alguns aspectos que estão no nosso meio. Algumas observações que ele faz é que esse período onde nós estamos inseridos é repleto, tem por muito excesso de estímulos, informações e cobranças. Primeiro, estímulos, nós somos estimulados o tempo todo, né, ao que fazer, ao que vestir, ao que não vestir, como ser, nós precisamos ser de determinada forma. Nós temos muitas informações nos rodeando. Nós vemos aqui informações também. Nós nunca tivemos tanta quantidade de informações como nós temos no dia de hoje, né? Abrimos o Google, todo mundo ficou PhD em alguma coisa, né? Todo mundo expert em algo. Falou sobre receitas, a pessoa ela não se torna a Paulinha no aspecto de dotes culinários, mas ela pensa que é uma Ana Maria Braga da vida. Ela pensa que sabe cozinhar muito bem e gosta de dar lições, né? Mas nós temos outras formas, até mesmo de teologia, pessoas que nós vemos no Facebook brigando uma com outra, discutindo coisas banais, sem nada para nos oferecer. Política também, nós temos a maior geração com o maior número de cientistas políticos de todos os tempos, todo mundo entende sobre tudo, política, economia, todas as artes, todo mundo se sente um pouquinho sábio em algo, né? E com certa arrogância. E nós também somos
A geração marcada pelas cobranças. A cobrança daquilo que um jovem que acabou de sair do ensino médio, ele já tem que saber o que ele será. Né? Há uma discussão pedagógica quanto a isso, que o jovem ele não está pronto ainda para discutir o que ele vai ser para o resto da vida dele, mas há uma cobrança dos pais. Acabou o ensino médio, ele tem que saber o que ele será no seu futuro. Há muitas cobranças, mas também outras características. O narcisismo. O narcisismo é aquela paixão por si mesmo, paixão pelo próprio ego, pelo próprio ser. Aqui nós vemos as pessoas cada vez mais preocupadas com a sua estética, a geração que mais se preocupa com a estética. Todo mundo tem um jeitinho para sempre ficar bem apresentado, seja através da indústria farmacêutica, das maquiagens, seja através da moda, das vestimentas, né? Seja através das redes sociais também, que chegam a incentivar esse narcisismo. As redes sociais, como você sabe, existem filtros para qualquer tipo de pessoa, né? Você aperta um botãozinho, você fica coradinho, parece que saiu para a praia, embora você esteja com cor de escritório, mas as redes sociais têm esses efeitos hoje, incentivando o narcisismo. Também caracterizada pela autonomia. A autonomia ela vem de duas palavras, auto, né, si mesmo, e nomia, de nomos, de regra. Ou seja, cada um faz a sua própria regra, cada um lida como quer com a sua vida. Nós somos o período do existencialismo pós-moderno, ou seja, como Simone de Beauvoir disse, a mulher ela não nasce mulher, ela se torna mulher. Como Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês cristão, ele vai dizer que nós não nos tornamos cristãos, nós somos cristãos todos os dias, temos que nos tornar cristãos todos os dias, embora tenha um aspecto de verdade aqui, é um existencialismo exacerbado. Nós somos a geração de que aquele que quer, você pode ser aquilo que você quiser. Há uma música que cantava na abertura da novela Malhação, que você pode ser o que você quiser ser. Então, há um incentivo para isso, para você criar as próprias regras, não se prender aos padrões, não há mais nem padrão estético, nem padrão genético, nada é determinado pela biologia, né? O gênero não é determinado pela biologia, é pela sociedade. Você pode ser o que você quiser, hoje você pode gostar de homem, de mulher, amanhã você pode se apaixonar por uma tartaruga e você será aceito pela sociedade. É inovador. Você realmente entendeu o espírito da época. E também pela virtualização. Nós temos aparelhos de todos os tipos, nós nunca tivemos tantos aparelhos, né? Nós temos televisão, que ninguém quase mais assiste, né? A não ser pelas plataformas de streaming, né? Você fica assistindo Netflix, talvez, mas nós temos smartphones, todos talvez aqui nessa sala, nesse salão, nós temos um smartphone, pelo menos nós temos. Talvez você tenha uma caixinha de som no banheiro para ouvir a sua música enquanto toma banho, talvez no seu quarto há um computador, na cozinha há uma televisão também. Então, nós temos muitos equipamentos e a virtualização é uma característica marcante da nossa época, como o Byung-Chul Han vai observar. E, por último, escassez de negatividade, de celebrações e de vida. Escassez de negatividade, como assim? Escassez de negatividade, escassez de proibições. O autor ele vai fazer uma observação que Foucault ele vai observar que a geração anterior à nossa era uma geração muito dominada pela proibição. Não pode fazer isso, não pode, isso aqui vai contra os princípios morais, os bons costumes. Então havia uma represália. Esse período já não tem mais negatividade, não há mais proibição. Então você pode ser aquilo que você quiser, você leva a vida como você quiser, você pode criar o seu estilo e você leva a vida assim. Celebrações, ele vai fazer observação e eu achei interessante, a escassez de celebrações, pois as nossas celebrações, elas não celebram de fato. E eu fiquei pensando bem, eu falei, é verdade, né? Um casamento, muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas em como as outras vão ver do que, de fato, os noivos aproveitarem a festa. Eles querem demonstrar, eles não conseguem celebrar, não conseguem viver. Também as celebrações podem ser encaradas como festas de aniversário. Você não está tão preocupado em celebrar com a sua família, mas demonstrar, talvez, através do perfil das redes sociais, daquele avatar que você tenta mostrar quem você não é, uma vida sempre feliz, uma vida sempre alegre. E essa aqui, ele diz, essa escassez de negatividade, ele diz que é muito negativo, olha que redundância, é muito ruim.
porque ele diz que o luto, a tristeza, o momento de pesar é importantíssimo, mas nós não somos incentivados mais a ter esses momentos de negatividade. Você abre as redes sociais, você sempre vai ver algum perfil coaching te dizendo bola para frente, cabeça erguida, sempre discursos motivacionais que não têm fundamento algum, mas geralmente quando nós lemos, há um aquecer no nosso coração. E ele diz também que há escassez de vida. Ele diz que as academias academias de musculação estão cheias de pessoas mortas, muito preocupadas consigo mesmo, de como elas estão fisicamente, esteticamente, mas elas não conseguem viver. A pessoa não consegue sair e descansar no momento natural. Ela tem que ter um momento de descanso de 8 horas, ela tem que ter a marmitinha fitness dela, ela tem que viver para alcançar um objetivo. E esse objetivo, obviamente, é ser bonito esteticamente, mas ela não consegue viver os momentos. Isso aqui, a longo prazo, deve ser um pouco triste, porque lá na frente, quando você olhar para trás e pensar, poxa, eu era um jovem que se preocupava tanto com a estética, tanto com estar bonito, eu não aproveitei os momentos que deveria aproveitar, eu não aproveitei as delícias dos alimentos que tinha à minha disposição, eu sempre fiquei ali restringido a algo para alcançar um objetivo que, no final das contas, vai virar, desculpe o termo, alimento de verme no caixão. Mas o que tem a ver isso tudo com o nosso texto? Primeiro eu gostaria de analisar o perfil do interlocutor de Jesus, conhecido como jovem rico, né? Para fazer uma análise desse perfil, há algo na teologia chamada dimensão psicossocial da ação. Ou seja, nós vamos analisar o interlocutor de Jesus, no caso, o jovem rico, como é conhecido, através dos indícios apresentados na própria Escritura. Então, nós vemos que ele era alguém que era instruído. Olha como ele chega diante de Jesus. Mestre, ele reverente. Se nós lemos esse mesmo texto, esse mesmo conto aqui, essa mesma narrativa, em Marcos, nós vamos ver que ele se ajoelha diante de Jesus. Ele era alguém reverente, alguém instruído, alguém educado. Nós poderíamos tratá-lo dessa forma. Nós vemos alguém que também é legalista, a forma como ele se coloca no versículo 16. Observe, eis que alguém, aproximando de Jesus, lhe perguntou, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Esse eis que alguém aqui é uma virada, porque o texto até então, capítulo 19 inteiro, Jesus está trabalhando sobre o reino de Deus. Nós vemos isso ele falando acerca do divórcio, depois quando ele fala sobre as crianças, e também sobre o jovem rico ele vai tratar esse tema, reino dos céus, reino de Deus, ou vida eterna, esses são os sinônimos utilizados. Aqui, Mateus está fazendo uma virada, eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ora, alguém preocupado, alguém religioso, eu não coloquei a palavra religioso, coloquei legalista, mas o intuito é esse, religioso, alguém que possuía uma certa religiosidade, instruído na lei, ele sabia do que ele estava falando, ele chegou com Jesus para conversar sobre teologia. Ora, e ele tem outros indícios acerca dele, era alguém jovem, aqui é legal, né? Na cultura judaica o jovem é de 20 a 40 anos, então você que tem 33, 35, eu tenho 33, então sinta-se jovem. Ele era alguém jovem, de 20 a 40 anos. E alguém apreensivo. Olha só, versículo 20, olha como ele é apreensivo. Ele está aqui um pouco preocupado. O jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Alguém preocupado com a sua condição. Alguém também próspero, alguém que possuía propriedades, posses, e também mostrado que ele é alguém que era infeliz, né? No finalzinho ele mostra que ele sai triste, porque ele possuía muitas posses. Então, nós temos aqui o perfil traçado do interlocutor, nós conhecemos essa figura, talvez de outras mensagens você já conheça, até mesmo de leituras que você fez. Essa é uma passagem muito conhecida. Mas o que chama a atenção? No discurso, quando ele é iniciado, o jovem faz a primeira pergunta, o que farei de bom? A pergunta aqui é curiosa. Geralmente, em outros evangelhos, os evangelhos sinóticos vão fazer a menção desse mesmo acontecimento, só que geralmente Jesus é abordado chamado bom mestre, né? Jesus vai falar, ora, como chama de bom? Só Deus é bom.
Mateus ele vai fazer uma mudança aqui. A forma como ele percebe a ocasião é muito interessante. Veja, o que farei de bom? A resposta de Jesus: bom só existe um. Ora, por quê? Bom. Se ele soubesse quem era bom, isso aqui de cara demonstra uma falsa relação que ele tinha com a religião que ele dizia professar. O que farei de bom? Ora, bom só existe um, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É isso que Jesus está dizendo. Ora, você conhece aquele que é bom? Só um que é bom, e a vontade dele é boa. A sequência é: como faço para alcançar a vida eterna? E Jesus vai responder: bom, se você quer alcançar a vida, guarde os mandamentos. E a primeira lição que nós podemos tirar dessa parte é que não há verdadeiro conhecimento onde não há verdadeira piedade. Esse homem aqui, ele conhece sobre Deus, mas ele não conhece a Deus. Há uma diferença, conhecer sobre. Há muitas pessoas conhecedoras de compêndios teológicos, pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, elas sabem todos os versículos, mas elas não são testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. Elas não são cristãs na sua ação, elas não demonstram Jesus, como nós acabamos de cantar, elas não mostram de fato que nasceram de novo, mas elas são doutas, elas são conhecedoras. Mas há uma diferença, o conhecimento de Deus, ele implica em relacionar-se profundamente com esse Deus. Esse homem, ele conhece sobre, mas não de fato conhece Deus. Isso aqui é algo nos nossos dias também, é algo muito voltado para os nossos dias. O texto, ele continua. O diálogo segue. O jovem pergunta para Jesus: ora, quais mandamentos? Jesus vai responder: bom, o sexto mandamento, o sétimo mandamento, o oitavo mandamento, o nono mandamento e o quinto mandamento, e ele faz uma citação de Levítico. Ora, se você vai lá para Gênesis capítulo 20, corre aí rapidinho. Gênesis capítulo 20. Jesus, ele vai fazer menção a mandamentos que estão de acordo às atividades para com o outro. Você sabe que na tábua dos 10 mandamentos, a primeira tábua é resguardada para os deveres do homem para com Deus, e a segunda tábua é voltada aos deveres do homem para com o homem. Jesus, ele não faz isso aqui à toa, há um propósito, obviamente. Quando nós lemos os 10 mandamentos, do versículo 1 ao 17, eu vou ler o texto inteiro, está escrito assim, quando Deus está entregando as tábuas, né, para Moisés. Então Deus falou todas estas palavras: eu, o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o seu estrangeiro das suas propriedades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem a sua jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O que nós conseguimos observar aqui? Jesus, ele faz uma inversão, ele começa dizendo, quais são os mandamentos, é o questionamento dos jovens.
ele começa dizendo: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus ele vai citar só as disposições do homem para com o homem, mas ele vai fazer uma pequena ressalva aqui. Você percebe que ele não colocou, não cobiçarás, né? Não está colocado aqui, porque o cobiçar é algo interno, não tem como ver. Jesus está, então, confrontando a religião aparente deste homem, não a disposição da religião dele para com Deus, mas essa falsa religião, esse verniz religioso que ele apresentava aqui. E aí ele vai responder: ora, mas eu já tenho feito todas essas coisas, o que me falta? O que está faltando? Nós podemos tirar outra lição aqui, irmãos. Uma vida apenas exterior é uma vida incompleta. A vida cristã, ela é interna e externa, não há separação, não há mudanças. Há muitas pessoas que dizem: ora, eu sou cristão, eu temo a Deus, e eu oro todos os dias, mas você olha para a vida da pessoa, não há manifestações externas desse temor. Ou, ao contrário, pessoas que demonstram obras, ações boas, mas o seu coração é perverso, e ela olha sorrateiramente, ela cobiça, ela inveja, ela tem ódio, ela tem maus sentimentos. Há uma distinção. Nós devemos sempre observar que o Senhor, Ele nos alcança por inteiro, integralmente, por completo, e essa mudança é completa, tanto em atitudes quanto em pensamentos, não separadamente disso. O diálogo continua. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, e a palavra perfeito aqui é maravilhosa, porque a palavra perfeito ela tem uma amplitude de significados, não é somente de perfeição, como nós podemos ver que só Deus é perfeito, mas o que ele está querendo trazer aqui é a completude, a plenitude, a estatura mais alta, a maturidade. O que ele está querendo falar aqui? Se você quer ser completo, nós percebemos uma certa inquietação da parte dele, né? Mas eu já tenho feito tudo, o que me falta? O que me resta? Ora, se você quer ser completo, se você quer ser pleno, vá, venda, dê, venha e segue-me. 5 imperativos aqui. Vamos lá. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ele está confrontando o coração desse homem novamente. Ele confrontou a questão do relacionamento dele que havia com Deus. E agora ele está confrontando o que está no lugar onde que era para estar Deus. Ele está confrontando o ídolo do coração desse homem. E aqui esses 5 imperativos são maravilhosos, porque eles se aplicam em nossas vidas, e é a partir deles que nós vamos extrair como sermos completos. Nas nossas aplicações nós vamos ver isso. O que nós podemos extrair de aplicação disso aqui? Jesus é o verdadeiro tesouro e a plenitude de vida. Meus irmãos, as pessoas elas procuram ser completos em tantas coisas, até mesmo sendo cristãs. Elas frequentam os domingos, os cultos, elas estão sempre aqui, ou em qualquer outra igreja que celebra a Deus no domingo, mas elas sentem faltar algo em suas vidas. Elas sentem-se como se tivesse um vazio. Parece que ainda falta alguma coisa na vida delas. Então elas ficam procurando, e elas se enchem de ansiedade, elas ficam inquietas, como esse jovem aqui. Muitas vezes nós olhamos de uma maneira negativa: olha lá, avarento, miserável, né? Mas muitas vezes nós nos comportamos dessa exata maneira aqui. Essa mensagem aqui é para a igreja, essa mensagem aqui não é para os de fora, é para a igreja mesmo. Nós temos facilidade de rapidamente tirar o Senhor do nosso coração e colocar um ídolo. E o ídolo ele pode ser coisas inofensivas. Por exemplo, uma televisão, por exemplo, um videogame. Jovens gostam de jogar videogame, isso pode se tornar um ídolo, algo tão inofensivo. Um exercício físico, uma volta no shopping, o consumismo, tudo isso pode se tornar ídolo. Mas também há ídolos que se mostram de maneira negativa perante a sociedade. O vício no álcool, nas drogas, obviamente se torna um ídolo no coração. A pornografia, a cobiça exacerbada, aqueles olhares desenfreados, tudo isso torna um ídolo no nosso coração. Somos escravizados pela luxúria, nós somos escravizados pelo consumismo, nós somos escravizados por tudo que se apresenta. E
Calvino, ele é muito correto em dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, pois nós temos uma facilidade muito grande em olhar para a ordem criada, por toda a criação, e escolher algo na criação e falar, isso aqui agora vai ser meu ídolo. Geralmente, quando nós pensamos em ídolos, nós pensamos em imagens talhadas, né? Nós pensamos em Dagon, Astarote, Baal, pensamos em deuses, mas eles nada mais são do que madeira que foram talhadas. Muitas vezes nós adoramos plásticos que foram talhados, nós adoramos metais, até mesmo pessoas, nós chegamos a adorar e colocar no nosso coração e tratarmos como verdadeiros deuses. Eu tenho uma certa dificuldade quando as pessoas dizem assim, as coisas mais importantes da minha vida é Deus e minha família. Porque, embora a família ela tenha uma certa importância, a coisa mais importante para você deve ser somente o Senhor. E não colocar na mesma baliza a sua família. Sua família é importante? É óbvio que é importante, mas ela não pode dividir o mesmo patamar que o Senhor na sua vida. Nunca. E nem nada mais, aquilo que você mais almeja, aquilo que mais você adora, aquilo que você mais ama. Nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Há um livro que fala sobre isso. Você é aquilo que ama. Você é aquilo que você deseja. Você é aquilo que dota de sentido a sua vida. Somente o Senhor pode ser o motivo da nossa existência, o motivo da nossa alegria, o motivo de nós estarmos aqui e vivermos ainda. A aplicação é, Jesus é o verdadeiro tesouro. O que ele está falando aqui para o jovem ele não está falando, se afaste das riquezas, não é isso que Jesus está falando. Ele está falando, isso aqui é um tesouro, mas há um outro tesouro mais valioso. O que Jesus está falando é, eu sou o verdadeiro tesouro, eu sou o tesouro valioso, eu sou o tesouro do céu. Isso aqui é bom, mas isso está no lugar errado. O trono pertence a mim, e não é isso. Não a mamon, não ao dinheiro, não às riquezas. Esse é o confronto que Jesus está falando. E aqui eu gostaria de ir para o finalzinho. Qual é o resultado desse imperativo de Jesus? Versículo final. Ouvindo, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Perceba que eu coloquei esse gráfico aí, porque ele se retroalimenta. O ídolo ele sempre está ali, as muitas propriedades. O que acontece com muitas pessoas que ouvem exortações quanto à idolatria? Elas ouvem e ficam tristes, mas uma tristeza que não produz verdadeiro arrependimento, produz remorso. É uma tristeza para a morte e não para a vida. Ouvindo, retirou-se triste. Ele se entristeceu, porque havia algo que ele amava mais, eram as riquezas, eram as suas propriedades. E aí, possa ser que ele vai fazer isso muitas vezes. Ele vai ouvir mensagem de exortações. Isso aqui é idolatria. Mas ele vai ouvir e vai lembrar que tem algo no trono. Mas há algo muito mais forte. Há os 5 imperativos lá atrás. Algo que muitas vezes nós dizemos é que o Senhor, Ele não quer uma parte de nós. Ele exige de tudo de nós, né? Nós sabemos disso. Mas o ídolo faz a mesma coisa. O ídolo, ele exige submissão completa ao seu senhorio. Todo ídolo, ele começa devagarinho, ele começa pelas beiradas. Ele começa te tomando tempo, e aí você já não consegue mais ler a Bíblia. A Bíblia já ficou lá atrás, já, né? É a primeira a ficar. A oração, então, no máximo aquela oração, obrigado, Senhor, por esse dia. Né? Aí começa a te minar, e ela começa a te tomar, como uma serpente, como uma jiboia enrolando um animal grande, até sufocá-lo por inteiro, e depois engoli-lo. É assim que se faz o ídolo no nosso coração. Ele começa pelas beiradas, de maneira displicente. Ora, é só uma imagem ali no cantinho. Ora, é só um vídeo. Ora, é só um momento que eu deixei de estar com Deus. E começa a tomar-nos. E quando vamos ver, ele já tomou por inteiro e nós já estamos prostrados diante desse ídolo. Mas há algo que diverge completamente do Senhor. É porque o ídolo, ele não nos sacia. O ídolo, ele nunca vai nos saciar por inteiro. No momento onde nós estivermos totalmente debruçados,
diante dele, totalmente envoltos na idolatria, nós vamos perceber que isso não nos saciou, e nós vamos precisar de outro ídolo. E aí nós vamos trazer. E quando nós formos ver, nós estamos repletos, dominados pela idolatria. E aí já nós não temos mais força para ir para a igreja. Geralmente as pessoas que são cristãs e vivem uma vida regrada, de devoção, piedade, mas começaram a ser dominadas pela idolatria, a primeira coisa que elas abandonam é a palavra de Deus, como eu disse. Depois ela vai abandonar a oração, a meditação. E quando ela sair da igreja, é porque ela já há muito tempo lá atrás, ela já não tinha comunhão mais nenhuma com Deus. Então, sair da igreja é somente um resultado final, são as últimas forças dela. Então, já foi dominada por inteiro. Não é simplesmente, olha, sair da igreja. Não, você já saiu da comunhão com Deus há muito tempo, há muito tempo. É assim que se inicia e é assim que se termina uma vida infeliz, porque a vida sem Cristo é uma vida infeliz. Meus irmãos, as aplicações, eu gostaria de utilizar as 5 aplicações contidas nesse texto que Jesus vai utilizar para os nossos dias. Primeira aplicação que ele fala, vá. Jesus se vira para o jovem e fala, vá. E eu gostaria de colocar essa aplicação para a gente. Identifique qual ídolo. Jesus está falando, vá até as suas propriedades. Vá de onde você veio. Vá, identifique. Identifique. A pergunta para a gente se fazer a nós mesmos, né, e nos autoexaminar. Você sente-se incompleto? Você é alguém que não sente-se completo, não sente-se pleno? Sua vida não há sentido? Você está se sentindo dividido? Qual é o seu Senhor? Essa é a pergunta. Qual é o seu Senhor? Há muitas pessoas que procuram na idolatria, em outros, e eu digo idolatria, todo aquilo que rivaliza a nossa devoção para com Deus. Tudo aquilo que rivaliza a nossa devoção para com Deus é idolatria. Muitas pessoas procuram e elas encontram muitas águas, e elas falam, ora, vou me saciar disso aqui. E elas começam a beber daquela água, a beber daquela água. Há um puritano que diz que uma vida de idolatria é como alguém que encontrou muitas águas para beber. E ela começa a beber, 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 mas aquela água ela não percebe, aquela água é salgada, ela está bebendo água do mar, ela está bebendo muita água e ela vai morrer de sede, ela vai se desidratar por conta do sal no seu organismo, ela vai perecer. Muitas pessoas são assim, elas não estão percebendo que estão bebendo água, mas a água é uma água insalubre, é uma água salgada, e ela vai perecer. Por isso, identifique aquilo que tem roubado a sua devoção, aquilo que tem roubado a sua comunhão com Deus. Depois disso, depois de ir, venda. É essa a instrução de Jesus. Como você vende algo? Hoje em dia você anuncia na OLX. Eu quero vender esse monte de cacareco que está aqui. Você anuncia, né? Agora, propriedade, você tem que colocar uma placa. Você tem que planejar como vende algo, né? Você não tem, estou vendendo. Tem que anunciar. Você tem que expressar isso. Então, precisa de um planejamento para vender. Planeje. Quais são as perguntas a serem feitas a nós mesmos? O que tem mais valor? O que tem mais valor? É o meu relacionamento com Deus? Ou isso que está no meu coração me tomando por inteiro? Como se livrar disso? Como eu faço? Ora, se a idolatria da pessoa é a pornografia, ela tem que fazer o quê? Ela tem que parar de assistir vídeos, ora. Ela tem que parar de comprar revistas. Mas como eu me planejo para isso? Primeiro de tudo, você não pode ficar diante de um computador ou de acesso à internet ou algo que vai fazer reprodução disso durante um determinado momento onde tenham pessoas perto de você. Você tem que se planejar para isso. Ora, meu vício hoje é compras, eu sou um consumista desenfreado. Como você faz para parar? Você tem que planejar. Pega uns cartões de crédito, lá picota tudo, aquelas pestes, joga no lixo. Há estratégias a serem feitas. Ore a Deus e peça para Ele, Senhor, por favor, como é que eu vou me planejar para me livrar disso aqui? Me dá as estratégias corretas. Terceiro, abandone. Ele está falando dê aos pobres. Dê aos pobres, você vai ter o tesouro dos céus. Abandone, se livra disso. O que você mais ama? Essa é a pergunta a ser feita. O que é mais importante? Para o homem eram as propriedades, mas o que é mais importante que tem roubado sua comunhão com Deus?
Pense você, individualmente, o que é que tem roubado? Abandone isso. Depois retorne. Curioso, Jesus ele não fala, siga-me com todas as suas propriedades, não. Jesus confronta o coração, fala para ele se livrar deste ídolo, depois ele retorna. Aqui fala muito sobre lugar, né? Retorne para um lugar. Qual é o lugar? Mais perto de Jesus. Qual a sua prioridade? O que é mais prioritário na sua vida? O que é mais importante? O que é mais urgente aqui para você estar? Onde está? Qual é o seu verdadeiro lugar? Qual é o seu lugar? O que te identifica na sua existência? Como você é marcado? Como as pessoas te conhecem? Qual é o lugar que você deseja estar? Perto do ídolo? Perto das propriedades? Ou perto do Senhor? Perto de Jesus? E o último, depois do venha, siga-me. Caminhe com Jesus. A palavra caminhar com Jesus, é tentando trazer para os nossos dias, caminhar com Jesus, andar com Ele. Seguir Jesus é autonegação, nós sabemos, é negar a nós mesmos, é seguir, é tomar a nossa cruz, é negação, nós temos que negar aquilo que nós mais desejamos para segui-lo. Muitas vezes colocará em xeque coisas que nós amamos profundamente, mas essa é a vontade do Senhor. Há urgência nisso? A pergunta a ser feita. O quão urgente é isso? O quão importante é isso a ser feito? O que você está esperando para fazer? Qual é a urgência de caminhar com Jesus? De viver uma vida de plenitude com Ele? Meus irmãos, nós podemos pregar o ano inteiro sobre recomeçar, mas se nós não tomarmos atitudes e decisões individuais, onde nós colocamos a nossa intenção nisso, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nós vamos sair daqui do culto todas as vezes tristes, porque nós temos muitas propriedades ou muitos ídolos. O resumo final que eu gostaria de colocar é: tudo o que um verdadeiro discípulo faz flui de um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Deus. Tudo que um verdadeiro discípulo vai fazer vai fluir desse relacionamento. Discípulo verdadeiro. O discípulo falso, ele não consegue abandonar o seu ídolo. No caso do jovem rico, as riquezas dele, ele não consegue abandonar. Mas muitas vezes nós somos dominados por essa idolatria. E eu gostaria que nós reservássemos um tempo para a oração, para pensarmos sobre esse ano que se inicia, que já se iniciou, e possamos andar esse ano, mesmo durante esse período tão turbulento, dessa modernidade, pós-modernidade, mas com plenitude de vida e caminharmos com Jesus. Amém? Curve sua fronte, eleve seu pensamento a Deus.